Sobre o jogo na altitude, gente, eu tenho visto muitos comentários aí e respeito, evidentemente, todos eles. Eu acho que muito se fala, né, do respeito. Tá, mas a Bolívia não tem nada com isso. A Bolívia, o país é lá. Boa parte do país fica lá na Cordilheira dos Andes, fica na altitude, eles vivem lá, tem o direito de jogar lá, enfim. A FIFA permite isso. A FIFA permite e eles estão utilizando claramente o artifício não só da altitude ainda mais extrema para poder tentar fazer o serviço e voltar a uma Copa do Mundo, algo que não acontece desde 1994. Eu acho uma maluquice. No futebol de hoje, que a gente tem que exigir o mínimo de condições para poder ter uma partida de futebol. Então hoje, quando você vai receber um jogo FIFA, quando você vai receber um jogo Comebol, um jogo de brasileiro de Série A, você tem alguns pré-requisitos. Champions League, todos esses grandes campeonatos, eles precisam de requisitos básicos. E o básico para cada um desses é diferente. Essa é uma partida de Copa do Mundo. Não é um torneio de várzea. Essa é uma partida de Copa do Mundo. Você tem que ter uma condição mínima. E aí isso envolve segurança, chegada no estádio, aeroporto próximo. Todos os detalhes que fazem do futebol algo profissional. E a questão de saúde, pô, cara. Tanto que a ciência diz que para você poder ter uma adaptação no mínimo razoável lá, você tem que ficar 40 dias lá. 40 dias. No calendário do futebol dá pra ficar 40 dias lá? Não dá. E aí vem a galera falar, tá, mas e no calor? Gente, o calor, o frio, a chuva, são coisas que são incontroláveis. Mandar o jogo numa altitude tal, num estádio que não tenha segurança, num estádio que para chegar você demora 3 dias porque não tem aeroporto, são coisas controláveis. E quando você tem algo incontrolável, você se adapta. Tem parada para hidratação. Se tiver chovendo muito, espera um pouco para começar o jogo. Eles usam um artifício da altitude que é claramente para influenciar no jogo. Eu sou contra. Não dá para você tirar 40 dias para se adaptar e jogar na altitude. Vamos torcer para a seleção brasileira conseguir apresentar alguma coisa lá. Eu acho difícil a gente tirar algo de muito proveitoso. Acho difícil. Eu não sou daqueles que vou levar em consideração o desempenho individual de um ou outro, até porque as pessoas reagem de formas diferentes. Tem gente que vai na altitude e pede pra morrer. Foi o meu caso. É o caso de vários jogadores. Tem gente que chegou na altitude, passou mal. O Tite teve lá, passou mal. E antes que venham falar que não somos atletas, e não somos mesmo, apesar de ter histórico de atleta, o Tite, né, porque já foi jogador, atletas também. As cenas de oxigênio na beira do campo, vocês percebem a diferença? Tem jogo que para pro cara tomar água pra se hidratar, tem jogo que para pro cara receber uma carga de oxigênio. Então, assim, eles estão pensando no deles. O regulamento permite? Por que eu vou receber o Brasil? Por que eu vou receber as minhas rivais sul-americanas aqui a nível do mar? Eu não. Vou dificultar ao máximo. Eu acho que o erro é da FIFA, que permite esse tipo de jogo nessas condições.
Vamos torcer, cara. Vamos torcer pra seleção brasileira fazer um grande jogo. O ciclo, como eu disse aí, como eu conversei com a Monique, foi muito ruim. Lembrando que o Brasil, nesse ciclo, toma um pau da Argentina no dia que ia dar porrada lá dentro e fora de campo. Toma um vareio que podia ter sido 7-8. Já tinha perdido pra Argentina no Maracanã. Não consegue ganhar do Uruguai. Perde lá, empata na Fonte Nova. Mas Copa do Mundo, Pierão, é aquele negócio, velho. São 7 jogos. Agora, no caso, vão ser 8. Vai ser a Copa do Mundo aí com 150 times. E quem chegar lá bem... Porque eu vejo muita gente falando... A França também não tá jogando nada. Em vários momentos vi, em outros ciclos, a Argentina também não tá jogando nada. Olha esse time aí. E realmente, são equipes que em algum momento têm dificuldade ao longo do ciclo. Mas chega na Copa do Mundo, irmão, chega voando, mentalidade, atitude, um mínimo de organização. E pode dar certo, pode dar certo. E o Brasil, e é nisso que a gente vai né? A gente vai se amarrar nisso. Com certeza. Vamos lá, é Copa, porque o ciclo foi horroroso. Vamos torcer pra reta final ser melhor. E tem uma coisa, né, André? Seleção grande, como a Copa do Mundo é algo de 4 em 4 anos, elas não perdem o respeito no espaço de Copas, assim. Te dou um exemplo. A Alemanha ganhou 14. Desde então, são campanhas patéticas em Copa do Mundo, certo? 2 eliminações em primeira fase. De alguma maneira, e sofrendo agora nas eliminatórias, a Alemanha chega em 2026, você não olha com respeito pra Alemanha? Lógico. Então, é muito interessante isso, como seleções de Copa do Mundo, eles podem viver, assim, períodos muito ruins. A Itália foi assim, né? Ganhou 2006, depois acumulou fracasso, do nada ganhou uma Eurocopa. Caramba, o que aconteceu aqui, né? Então, as seleções... O futebol de seleções, ele é muito particular. E acho que isso fica de ensinamento pra seleção brasileira também, cara. Chegou na hora H, encaixou o time, você tá vivo no campeonato. Você tá vivo pra ganhar. A seleção peruana, me informa aí o Clebão Ultra, que já tá estudando mandar as próximas eliminatórias pra Cusco, que também é quase 4 mil metros de altitude. Eu não duvido. E eles vão olhar pro lado e vão falar, pera um pouquinho, a Bolívia pode, por que eu não posso? A FIFA permite, a Conmebol permite. Então, né, eu vou também. Você usou o exemplo aí do calor, enfim. Existem casos extremos. Por exemplo, o Bodo Glimt pode jogar em janeiro na Champions. Isso significaria, sei lá, jogar com menos 15 num lugar que... Esse tipo de ambiente, o frio extremo, aí você acha que cabe a discussão? Ou nesse caso não? Porque pode ser um frio extremo num campo sintético, como o Bodo joga lá. Então, mas vem cá, mas tem condição da bola rolar? Tem condição de... A saúde dos caras tá em risco e tal? Eu nunca vi ninguém... Não. Eu nunca vi ninguém falar assim, ó... Cara, você chuta a bola no frio, a bola não vai. Ou a bola vai diferente. E na altitude acontece. Assim, eu acho que a gente tem que tentar ao máximo fazer com que os mandos sejam respeitados, os locais dos times e das seleções sejam respeitados. Tem que se fazer ao máximo. A gente tem que ter boa vontade. Isso não é boa vontade. Não é. Quando a seleção da Bolívia tira o jogo da sua capital, da onde ela sempre jogou, do seu maior estádio, e leva para um estádio menor, a cidade até nem é tão pequena, é onde está o aeroporto, mas ela faz isso com o claro intuito de modificar o jogo. Então, assim, e a Bolívia tem condição de receber jogo numa situação Santa Cruz de la Sierra, né? Ela tem Santa Cruz de la Sierra. Então, aí vem o embaixador aqui. Tá, grama alta, gramado seco e tal. Existe hoje nas grandes competições pré-requisitos. Você não vê mais gramado FIFA, uma grama alta, diferente de tal tipo. Hoje existe padrão, por isso que eu tô falando. Essa é uma competição FIFA, gente. Nas grandes competições hoje, você tem pré-requisitos. Vocês têm pré-requisitos.
Então, assim, eu acho que são coisas... A seleção do Peru, que historicamente jogou lá em Lima, que também tem lá, enfim. É muito seco, é muito... Mas ela sempre jogou lá em Lima. Se ela resolver ir pra Cusco, pô, cara, não vai ser claramente algo pra alterar o andamento de um jogo e o desempenho. Então, assim, eu acho que o máximo que a gente tem que fazer, a gente deveria. Mas com limites, cara. Não dá só pra eu chegar e falar assim, pô, mas fulano tem direito de jogar na sua casa. Você quer uma atitude extrema? A Ucrânia não pode jogar na Ucrânia, irmão. Hoje, a Ucrânia não pode mandar os seus jogos na Ucrânia. Israel jogou ontem contra a Itália como mandante na Hungria. Gente, não tem o mínimo de segurança para poder fazer um jogo lá. Não faz. Mas são casos muito diferentes, não, André? É evidente que são. Eu levei pro extremo. Eu acabei de mostrar que você precisa partir de uma base. Você precisa ter segurança, você precisa ter... E você precisa ter um mínimo de condições, se não iguais para os atletas, o mais próximo que você puder chegar, né? A frase deles, que o Bruno tá repetindo aqui, é uma frase bem interessante, que eu usaria se eu estivesse na Bolívia. Eu usaria. Que é o seguinte, se joga onde se vive. Eles têm isso no Hernando Siles lá, né? No estádio. Tem escrito eles têm isso. Eles têm isso. Eu usaria. Eu usaria isso também. Pô, cara, se eu vivo aqui, por que eu não posso jogar? Mas a ciência diz que você, inclusive, corre risco, cara. Se você precisa parar no meio do jogo pra receber cargas de oxigênio, irmão, alguma coisa tá errada, cara. Alguma coisa tá errada, cara. E pra quem teve um pouquinho de compreensão, eu não tô comparando situações. Evidente que não. Ainda falei aqui que eu vou fazer vou falar um negócio extremo. É que você precisa de um mínimo de condições de segurança. Você vai fazer um jogo de Copa do Mundo amanhã no estádio do Independente? Que acabou de ter um problema seríssimo? Não vai, cara. Não vai. Ah, mas o Independente, ele tem o direito. Porque se joga onde se vive, porque não sei o quê. Não tem o direito. Não tem. Não tem condição mínima de segurança. Não tem. Não tem. Hoje o futebol não permite, cara, que você trate as competições, as grandes competições, e essa é uma Copa do Mundo, como se fosse futebol amador. Tem que jogar lá mesmo, tem que ser. Não dá, cara. Não dá. Não dá. O André tá falando aqui que a final da Sul-Americana será na Bolívia. Será. A nível do mar. Será em Santa Cruz de la Sierra. Mas, para encerrar, é o que temos. O jogo que nós temos é esse. Eu não acho que ele tenha que servir como uma grande... Eu não acho, por exemplo, que o Ancelotti deveria queimar ninguém da lista dele por ter um desempenho ruim lá hoje. Não acho. Porque é muito complicado, cara. É muito complicado. Mas é o jogo que temos. E vamos torcer bastante para a seleção brasileira. A Bolívia está sonhando ainda com a repescagem, não joga a Copa do Mundo desde 1994.